Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente segunda-feira para vocês, uma boa semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias após essa derrota neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, uma análise e também as últimas informações desse dia do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Agora sobre o Corinthians, esse sim, tá? Jogou ontem e essa volta, Estela Gomes, não foi tão boa, né? Como o torcedor imaginava, empatando até os minutos finais, e o Corinthians, que sempre faz gol no último lance da partida, ontem sofreu do próprio veneno nessa derrota para o Bragantino. Boa tarde. Exatamente, meu amigo, uma derrota dura para a torcida, que chegou a ter algumas vaias, né, inclusive depois do jogo, algumas cobranças em relação à torcida organizada em cima do time, do técnico Dorival Júnior. Mas é isso, um Corinthians que vinha segurando o empate, no último lance acabou sofrendo a derrota, chegou até a ter uma bola na trave durante o jogo, enfim, acabou perdendo algumas oportunidades, não conseguiu transformar em gol, saiu com a derrota. A questão é, o Dorival Júnior e o elenco não tem nem tempo de lamentar, viu, meu amigo? Isso porque já tem problema para solucionar para a próxima partida, enfrenta o Ceará na quarta-feira. E aí vem alguns problemas, principalmente falando no setor do ataque. Isso porque Yuri Alberto, Dorival Júnior falou já em coletiva ontem que não vai retornar para o próximo jogo, está em transição física. Memphis e Romero tomaram o terceiro cartão amarelo nesse último jogo contra o Bragantino, então estão suspensos, né? Vão cumprir suspensão na próxima partida. Dorival disse em coletiva, inclusive, que esse terceiro cartão amarelo em relação ao Memphis não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, não tem nada em relação aos problemas que ele teve com a diretoria. Ele pediu desculpas, reconheceu que estava errado e por isso segue o jogo. E aí a gente tem que pensar nessas opções ofensivas que o Corinthians tem hoje. Héctor Hernandes está muito em baixa, não foi nem relacionado na última partida contra o Bragantino. Dorival disse em coletiva que foi uma opção técnica mesmo. E aí tem Thales Magno, Kaique e Guinegão. Kaique e Guinegão, atletas jovens que foram promovidos da base. E aí é um quebra-cabeça que o Dorival Júnior vai precisar ter, né? Conseguir desvendar isso para montar um bom time contra o Ceará na quarta-feira e conseguir uma vitória com o Corinthians. Ele sabe das cobranças, ele inclusive disse que entende que o torcedor entende que o torcedor está vendo o time com rendimento abaixo, mas ele acha que nas questões defensivas são erros pontuais e que não seja um setor que esteja sofrendo tanto assim, ele acha que são erros pontuais. É um Corinthians que vem sofrendo, né? Principalmente fora de casa, com menos de 45% de aproveitamento. 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Então é um Corinthians que precisa virar uma chavinha importante para esse jogo de quarta-feira e que vai ter um grande desafio pela frente, que é entender como montar esse ataque para o jogo contra o Ceará, viu, Vini? Valeu, muitos problemas, hein, Estelinha? Beijo pra você, bom trabalho. A situação não é boa e pra próxima rodada são muitos problemas, como já disse a Estela. Memphis Depay fora, Romero também. Vamos ver o que o Dorival Júnior vai armar. As ações do lado do Corinthians, a torcida, né, Vinícius Nicoletti, ontem protestou e, claro, como é de costume da torcida do Corinthians, sempre depois que acaba o jogo, o Red Bull Bragantino buscou os 3 pontos, está muito bem no Campeonato Brasileiro e o torcedor do Timão não gostou nada. É isso aí, Mário. O Dorival Júnior falou na entrevista coletiva, o time está evoluindo, mas a torcida não viu nada disso. O time deixou o campo sob protestos contra os jogadores, diretoria e até contra o próprio Dorival Júnior. Vai levar esse clima para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians completou 5 jogos sem vencer na temporada, são 4 no Campeonato Brasileiro, vinha de 3 empates, perdeu para o Bragantino e tem a derrota para o Huracan na Copa Sul-Americana. Então 5 jogos sem vencer. E na próxima rodada contra o Ceará tem problemas aí para armar o time no ataque, porque o Memphis e o Romero estão suspensos. Então é realmente uma situação delicada para o técnico Dorival Júnior. Por exemplo, o Héctor Hernandes foi cortado do banco de reservas, ele tem muitos garotos, o Thales Magno não marca gols há quase 4 meses, que é uma opção para o ataque, e o Corinthians está no mercado em busca de reforços. Inclusive o Dorival Júnior falou sobre isso, sobre a necessidade de reforçar a equipe para a sequência da temporada. O Corinthians em busca de atacantes. Já aliviou a folha salarial com a saída de alguns jogadores. O Alex Santana foi emprestado para o Grêmio, teve o Igor Coronado com contrato rescindido, o Palácios, peruano, também pode deixar o clube, o Giovani teve o fim do contrato, mas o Corinthians está no mercado, certo que ainda não contratou nenhum jogador
para essa sequência da temporada e vai jogar com essa pressão nas próximas rodadas. 2 jogos fora de casa, contra o Ceará no Castelão quarta-feira e no próximo final de semana, sábado, contra o São Paulo no Morumbi. É situação pesada para o Corinthians sob protestos da torcida. Pois é, Vinícius Nicoletti, agora o Campeonato Brasileiro também, a temporada não dá tranquilidade para ninguém, também com o Clássico não facilita. Brigada, e a gente tem o Corinthians desde a estreia do Dorival Júnior com 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 63% de aproveitamento, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Eu vou puxar, já está o rostinho do Dorival, a entrevista coletiva dele, Breno, que ele fala que o time tem evoluído. Sei que o torcedor tá bravo, mas eu não achei um jogo péssimo do Corinthians. Eu não achei um jogo ruim do Corinthians. Concordo com você. O Corinthians criou oportunidades. Romero ali podia ter feito 2, 3 gols. Teve oportunidade de finalização, a bola rebatida dentro da área. Eu não achei um jogo ruim do Corinthians. O resultado é ruim, mas não achei um jogo ruim. E tem 2 coisas que a gente precisa tocar nesse jogo, né, Mari? O Corinthians é prejudicado por um pênalti que não existiu, um pênalti inventado pelo VAR, e aí, naturalmente, já sai atrás do placar, isso condiciona o jogo, e ainda assim, no final do primeiro tempo, o Corinthians já era melhor, já empilhava oportunidades, e depois acaba sendo punido por um gol no final. Tem ali uma desatenção, tem uma falta de concentração na última bola do jogo, mas ainda assim, pelo que produziu, o Corinthians merecia, na minha visão, pelo menos um empate, porque teve 13 finalizações, teve mais de 60% de posse de bola, foi o time mais protagonista, mesmo contra o Red Bull Bragantino, que faz uma boa campanha. Então o Corinthians acabou punido nesses 2 aspectos: erro de arbitragem, falta de efetividade e também por uma falta de concentração no final. Agora, o que dá para tirar do jogo e até dessa sequência do Dorival? São 12 jogos em que no começo o Dorival tentou acertar a defesa e até conseguiu. No começo do trabalho dele houve uma resposta positiva nesse sentido, o Corinthians se tornou um pouco mais seguro. E depois foi lá, melhorada a defesa, vamos tentar ajeitar o ataque. Não digo que ainda, nossa, o time do Corinthians é vistoso, a volta do Garro ajuda muito, porque é um articulador, o Memphis volta muito ali para tabelar, para tentar iniciar jogadas, mas com o Garro já divide essa responsabilidade da criação, então é uma boa notícia para o Corinthians, apesar do gol perdido pelo Garro, esse retorno e o Garro bem fisicamente. E o Corinthians também, houve ali uma intenção de produzir mais, até a opção pelo Matheus Bidu já mostra o Dorival tentando ter mais repertório, tentando não só ficar refém do Memphis ou do Garro, ter mais jogadas pelas laterais. O Mateuzinho apoiou bem no começo do segundo tempo. Então eu vejo alguns bons indícios. De fato, seria forçado também a gente falar, nossa, o Corinthians evoluiu, mesmo com a derrota, dá para tirar um saldo positivo. É um trabalho que ainda carece de algumas coisas, mas eu vejo o Dorival buscando ali soluções. O Romero, por exemplo, sai o Héctor Hernandes. O torcedor do Corinthians vai ficar, nossa, por que não a continuidade do Héctor Hernandes? Não vai, porque nas oportunidades que teve também, não abraçou e não disse a que veio ao Corinthians. Então eu vejo o Dorival nesse sentido, num bom caminho, tentando encontrar soluções agora para melhorar o repertório ofensivo. Vai. Mas já está lotado de desfalques para a próxima rodada. Então, porque o problema do Corinthians, a gente coisa pode acumula, falar... né? A gente pode falar sobre a parte técnica e sobre o treinador, sobre o Dorival Júnior, etc. Mas fica nítido que precisa de elenco, né, Marra? Sim, e o Campeonato Brasileiro é aquela loucura que a gente sabe há muitos anos, né? Não existe o famoso jogo fácil. O Corinthians está numa posição que não é legal. Concordo com vocês dois. Não dá nem para falar que a evolução é discreta. Tem uma coisa acontecendo ali, você percebe, né, que existe uma ideia de jogo acontecendo. Mas, em algum momento, o torcedor até trocaria o tal do tem uma coisa acontecendo ali por me dá 3 pontos, depois a gente conversa. Porque a próxima rodada é contra um Ceará que acabou de estar motivado por ganhar um clássico e sem Memphis, sem Romero. Que são jogadores que são importantes. Funcionamento ofensivo. É o que o Vinícius destacava. O Thales Magno já não funciona bem há um tempo, né? Fazendo gol e tal.
você começa a ter carências, você precisa entregar resultado. Eu sei que o resultado, ele normalmente vem quando o time joga melhor. Só que agora o torcedor estaria até trocando. Mas tem muito tempo que o Corinthians está nessa, né, Marra? De tô trocando qualquer coisa pelos 3 pontos ali. Depois a gente fala de trabalho, depois a gente fala de resultado. E nisso vai perdendo competições, saindo de competições, vai frustrando o torcedor. Ontem já tinha um público, assim, um pouco abaixo do público que vai normalmente para a arena, né? 35, 36, né? E teve a parada ótimo, público. Ótimo. O negócio da biometria, né? O primeiro jogo do Corinthians com biometria, talvez isso aí tenha gerado uma... Mesmo assim, eu tô falando, é ótimo. É um número ótimo, né? Mas começa a dar uma insatisfação, Claro. O torcedor do Corinthians não vai deixar de ir, mas o time precisa fazer gol. A gente tem E não tomar gol bobo. a reação da torcida depois do jogo, que os torcedores eles dão aquela protestada, um pouco de vaia, alguns gritos. A gente pode colocar para o Fã do Esporte agora também no Sport Center. Vamos lá. A derrota do Corinthians, ela vai por falta de atitude? Não vi falta de atitude. Faltou-lhe tranquilidade, faltou precisão nas finalizações, né, nas oportunidades que o Corinthians criou. O melhor jogador em campo, para mim, foi o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino. Fez 6 defesas, muitas delas ali a queima-roupa, como naquele chute do Romero. Então, eu entendo o torcedor, porque é frustrante tomar um gol na última jogada, uma jogada de bola parada. Mas se o ambiente estivesse tranquilo, as notícias do Corinthians não focassem no noticiário policial, nas confusões de diretoria, saída do Augusto Melo, presidente interino, o Memphis faltando a treino, eu vejo que o torcedor ontem até protestaria, mas contra a arbitragem, porque aquele foi um dos pênaltis mais escandalosos já marcados contra o Corinthians na Neoquímica Arena. A gente já viu até... Você achou nesse nível assim, Breno? Muito. Não, para mim, o árbitro, o Bruno Arleu, de frente para o lance, não deu nada. Não deu nada. O Kaká recolhe a perna, tem um contato mínimo que não serve para derrubar o Vinicinho, ele força completamente a queda e o VAR chama. Para mim, isso aí é um dos erros mais esdrúxulos desse campeonato brasileiro, né? Dessa temporada no futebol brasileiro. O que ele viu depois de não ter visto? O que ele viu? Não, e vai, Marra, totalmente condicionado, não tem personalidade nenhuma para bancar uma decisão de campo em que a visão dele não estava encoberta. E o torcedor, nesse caso, porque quando erram também a favor do Corinthians, a gente fala aqui e reclama, e não é contra o Corinthians. É porque esse tipo de erro não pode acontecer e ser normalizado. Quando teve aquele pênalti não marcado para o Grêmio em 2023, Yuri Alberto com o braço aberto, quando marcaram um pênalti a favor do Corinthians também contra o Grêmio, em cima do Romero no ano passado, a gente falou. E esse, para mim, foi um erro muito similar, de um erro bizarro que condicionou o jogo. O Red Bull Bragantino tem muita qualidade, abre o placar, obriga o Corinthians a sair mais aí para trocação e mesmo assim eu vi que o Corinthians reagiu bem. Mas não dá para falar do jogo sem falar desse erro de arbitragem e, naturalmente, não serve de desculpa. A gente está discutindo aqui problemas que o Corinthians tem, necessidade de evolução. O Memphis, para mim, que estava com os holofotes, né? Para mim, fez um jogo correto, tentando buscar ali, tentando criar. Deixa o Martínez na cara do gol, acaba desperdiçando e parando no Lucão. Então, eu vejo que se peneirar esse jogo, como o Dorival nem foi muito por esse lado de arbitragem depois. Ele tentou explicar o momento do time. Mas se peneirar, dá para encontrar ali alguns caminhos que o Dorival está tentando. Já há mais repertório ofensivo. Como você falou, Mari, o elenco, em alguns momentos, fica justo. E olha que é uma das maiores folhas salariais da Série A. Mas ontem o Dorival tinha de opção o Guilherme, da base, o Kaique, também da base, Dieguinho, da base. Esses jogadores estão em processo de evolução e de consolidação no time principal, nem são realidade ainda. Então o Corinthians precisa realmente se atentar no mercado nessa janela de meio de ano. Não é o melhor para tentar momento, qualificar. Né? Para ter tanto jogador
jovem, né? Nesse contexto, né? É legal o movimento, né? Porque vai dando energia, renovando e tal. Mas com o clube em crise, com o time abaixo, não é o melhor momento, porque você corre o risco de acelerar o processo e acabar queimando algum jogador, né? Isso já aconteceu 800 vezes com diversos clubes e também com o Corinthians. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o jogo será quarta-feira, às 19h30, lá em Fortaleza, contra a equipe do Ceará. Na tabela atualizada, o Corinthians está na 11ª colocação, com 16 pontos. Já a equipe do Ceará tem 12 jogos também, igual 12 jogos, um jogo a menos em relação ao Corinthians, e tem 18 pontos. Um confronto direto para tentar assumir, melhorar sua classificação ali no campeonato. Como podemos ver aqui na imagem, estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará. Neste domingo eles venceram a equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0 e deram uma empolgada, até porque no Campeonato Brasileiro, antes da parada do Mundial, eles vinham de 2 derrotas consecutivas e tinham caído um pouco na tabela. Durante esse período eles jogaram a Copa do Nordeste e se classificaram e estão inclusive nas semifinais. Mas no Brasileiro, essa vitória contra a equipe do Fortaleza com certeza dá um gás a mais para esse jogo contra o Corinthians, principalmente por eles jogarem na sua casa. Ou seja, o Timão vai ter um pouco de dificuldades para jogar lá, o campo não ajuda, e vamos ver como o Dorival vai preparar esse time para ter pelo menos mais eficiência, que foi o que faltou no jogo contra o Red Bull Bragantino. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas entre Ceará e Corinthians. Foram 3 vitórias do Corinthians e 2 derrotas. Essas 2 derrotas do Corinthians foi lá em Fortaleza, ou seja, é um ambiente difícil de jogar. Mas vamos torcer para que Dorival prepare, principalmente essa questão da finalização, para o Corinthians tentar ir lá e sair vencedor e trazer os 3 pontos para São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!